O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Dentro deste tempo comum, eu gosto sempre de pensar nesse tempo de maturidade que Nosso Senhor nos chama, né? Uma maturidade espiritual na nossa caminhada, que, claro, vai refletir, né, na nossa vida comum, né, na nossa vida na sociedade. Então, aproveitemos esse tempo para crescer mesmo na comunhão com Deus, amadurecermos. E é claro que isso não é instantâneo, leva tempo. Então, a gente precisa ser amigo do tempo para nós amadurecermos também na nossa caminhada. E me chamou a atenção esta palavra, né, de amadurecer, de crescer na fé, porque Davi, e temos escutado a história de Davi nesses dias, e ela se finda hoje, e Salomão toma a frente, porque Davi, o grande vencedor das batalhas, vitorioso, adquiriu bens, né, avançou na questão das propriedades, um grande vitorioso, mas um grande vitorioso porque ele temia a Deus, porque ele acreditava em Deus. Por isso ele avançou, amadureceu, e a verdade, a gente acompanhou também nesses dias, ele pecou, ele falhou, mas ele se arrependeu e retomou a caminhada. E pensando no que Davi poderia ter deixado para Salomão. Você pai, você mãe, você tio, você tia, irmão, você está aqui nesse mundo, né? Pense também no que você pode deixar para os seus. Davi poderia ter dito a Salomão: olha, Salomão, veja quantas vitórias eu alcancei. Veja quantos bens eu tenho aqui, você vai herdar, Salomão. Davi poderia ter dito isso, mas qual foi a instrução de Davi para com o seu filho? Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor, andando nos teus caminhos. E me chamou a atenção isso. Porta-te como um homem. Ou seja, não seja infantil na sua caminhada, Salomão, daqui para frente. E aí você pode colocar o seu nome. Qual que é o seu nome? Porta-te como um homem, como uma mulher de Deus. Sê corajoso, sê corajosa daqui para frente. E se é para ser corajoso, e se é para ser corajosa, Davi já estava prevendo ali que, assim como ele, Salomão também enfrentaria dificuldades. Ele teria inimigos à sua frente. Mas sê corajoso, porta-te
como um homem. Não arrefeça na fé, não desanime diante das dificuldades. Avança, Salomão, avance. Qual o seu nome? Avance, meu irmão, avance, sê corajoso. Haverão provas, haverão tentações, isso vai acontecer, e não é praga de padre, não. Isso vai acontecer. A nossa vida cristã, a nossa vida em Deus, é inerente isso, minha gente. Mas escutemos o que o autor sagrado quer nos dizer também. Sê corajoso, porta-te como um homem, observa os preceitos do Senhor. Falou da prova, das provas, das dificuldades, mas também dá um caminho, dá um norte. Observa os mandamentos do Senhor. Observa, viu? Observemos os mandamentos do Senhor. E Davi deixou então este legado para Salomão. E deixou também esse legado para nós. Davi é uma prefiguração de Cristo. Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, o cumprimento das profecias. E o que ele nos deixou? Nós acompanhamos no Evangelho. Ele escolheu, ele enviou os discípulos 2 a 2, deu poder para expulsar o mal, os espíritos impuros, recomendou a pobreza, a confiança na providência, alertou que nem sempre eles teriam sucesso. Olha, se vocês não forem recebidos em algum lugar, sacode a poeira dos pés, o insucesso. Então, pelo menos aqui, 3 recomendações. Nada de individualismo, o Senhor deu poder a eles para expulsar o mal, e atenção, o Senhor nos deu poder para expulsar o mal, não para fazer o mal. Está entendendo? Você é um cristão, uma cristã, para expulsar o mal, não para fazer o mal. Entendeu? Está entendendo? E para fazer o bem, evidentemente, né? E disse também a eles que eles não teriam sucesso e êxito em tudo. Haveria também o insucesso. Recomendou, deu essas recomendações aos seus discípulos e dá também a cada um de nós. Falando de provação, falando de dificuldade, aproveitando, né, em tempos de Papa Leão, então vamos citar Santo Agostinho. Nossa vida é uma peregrinação. É ou não é? Olha os peregrinos aí, né? Quem é daqui de casa também está peregrinando, né? Que a nossa morada é o céu. Nossa vida é uma peregrinação. E como tal, está cheia de tentações. Tá ou não está? Seu padre. Cheia de tentações. Porém, nossa maturidade se forja nas tentações. Se forja. Se enriquece, se fortalece nas tentações, nas dificuldades. O Senhor enviou os discípulos e disse a eles: olha, podem ir, que todos vão receber vocês não terão dificuldades. Nosso Senhor disse isso? Não. Vão, mas vão no meu poder, vão com o meu poder, e vão com o poder de expulsar o mal. E olha, vocês não terão êxito em tudo. E aí, no final do Evangelho, nós escutamos que os discípulos foram, pregaram para que todos se convertessem, demônios foram expulsos, eles cumpriram com aquilo que nosso Senhor havia mandado. Nosso Senhor, meus irmãos, nos chama nesse tempo a esse progresso, então, espiritual.
Como Davi deixou um legado, como Jesus nos deixou um legado, e a santa que nós comemoramos hoje conseguiu assimilar, embora jovem, mas madura na fé, madura na caminhada. Ela amadureceu rápido. Desde jovem já tinha feito o compromisso de ser de Deus. Alguém se apaixonou por ela, o governador da Sicília se interessou por ela, mas ela se negou, porque ela já tinha um compromisso com Deus. E por causa disso, ela foi brutalmente torturada, esbofeteada, chicoteada, colocada em chapas de cobre e em brasa, aprisionada. E diz que, segundo a tradição, ela teve um encontro com São Pedro, uma visão de São Pedro, apóstolo, e ela foi revigorada na fé. Ela foi revigorada e depois só vida boa. Foi isso que aconteceu? Não. Aí ela enfrentou mais torturas ainda. Teve os seus ossos deslocados, passaram com ela em cacos de vidro, em carvões de brasa. Olha só que vida tranquila, que vida fácil, porque ela estava seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela não negou a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, peçamos essa graça a nosso Senhor, dessa maturidade, dessa firmeza, maturidade na fé, maturidade na nossa caminhada. É claro, hoje os nossos inimigos são outros, querem nos pegar em alguma palavra, em alguma atitude, alguma tentação. Estão aí, né? Os tentadores, e o tentador está aí. Mas peçamos essa graça da maturidade na fé, como a de Santa Águeda. E tenhamos a consciência de que o Senhor nos chama a essa maturidade, então, mas não para vivermos sozinhos. Ele enviou 2 a 2. Ele deu poder para expulsar o mal. E o Senhor falou a respeito das provações e das dificuldades. Então não estamos enganados no nosso caminho de fé. Passemos também pelas dificuldades, pelas provações, mas olhando sempre para nosso Senhor Jesus Cristo. O poder dele está com você, está conosco, para fazer o bem, para expulsar o mal, e aproveitemos este tempo então para amadurecer, para crescer na nossa fé. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido, faça a sua oração a nosso Senhor, pedindo a graça de crescer mesmo, de amadurecer, de não ir atrás de regalias, porque você é cristão, porque você é filho de Deus, mas de simplesmente viver o Evangelho e ir feliz para as provas, para as dificuldades. Isso é sinal de maturidade. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a amadurecer, a enfrentar as dificuldades, os insucessos, mas com fé e permanecendo firme no Senhor, permanecendo firmes no Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos envia neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.